variável é algo que é alterável, inconstante, variante que pode ser mudado. Na programação, uma variável é algo capaz de reter e representar um valor ou uma expressão. Ou seja, uma variável é um recurso das linguagens de programação utilizado para armazenar valores em memória. Assim, sempre que precisamos desse valor, basta referenciarmos essa variável. Em Java, podemos declarar variáveis e constantes. A primeira pode ter seu valor modificado a qualquer momento, enquanto a segunda recebe um valor e não pode ser alterada. Dentro de um bloco de código, podemos declarar variáveis e usá-las. Em Java, toda variável tem um tipo que não pode ser mudado uma vez que declarado. Por exemplo, é possível ter uma idade que guarda um número inteiro. Com isso, você declara a variável idade, que passa a existir a partir daquela linha. Ela é do tipo int, que guarda um número inteiro. A partir daí, você pode usá-la primeiramente atribuindo valores. Idade recebe 15. As estruturas de condição possibilitam ao programa tomar decisões e alterar o seu fluxo de execução. É por meio delas que podemos dizer ao sistema: execute a instrução A caso a expressão x seja verdadeira. Caso contrário, execute a instrução B. Na linguagem Java, temos 3 recursos para a criação de estruturas de decisão. Hoje veremos o if-else. A estrutura condicional if-else permite ao programa avaliar uma expressão como sendo verdadeira ou falsa, e de acordo com o resultado dessa verificação, executar uma ou outra rotina. A sintaxe do if-else é a seguinte: if, expressão booleana, bloco de código 1, else, bloco de código 2. A instrução presente no bloco de código 1 será executada caso a expressão booleana seja verdadeira. Do contrário, serão executadas as instruções presentes no bloco de código 2. O Java utiliza as chaves como delimitadores de bloco e elas têm a função de agrupar um conjunto de instruções. Apesar do uso desses delimitadores ser opcional, caso haja apenas uma linha de código, ele é recomendado, pois facilita a leitura e a manutenção do código, tornando-o mais legível. Complementar ao if-else, temos o operador else-if. Esse recurso possibilita adicionar uma nova condição à estrutura de decisão, para atender à lógica sendo implementada. A sintaxe é a seguinte: if, expressão booleana 1, bloco de código 1. Else if, expressão booleana 2, bloco de código 2. Else, bloco de código 3. Dessa forma, se a expressão booleana 1 for verdadeira, o bloco de código 1 será executado. Caso seja falsa, o bloco de código 1 será ignorado e será testada a expressão booleana 2. Se ela for verdadeira, o bloco de código 2 será executado. Caso contrário, o programa vai ignorar esse bloco de código e executar o bloco de código 3, declarado dentro do else. Podemos utilizar quantos else if forem necessários. Entretanto, o else deve ser adicionado apenas uma vez, como alternativa ao caso de todos os testes terem falhado. Os operadores relacionais lógicos no Java são utilizados principalmente na etapa de processamento, para a construção da lógica, possibilitando realizar ações específicas sobre os dados. Adição, subtração, multiplicação, comparação são apenas alguns exemplos. Operadores relacionais, assim como os de igualdade, avaliam dois operandos. Nesse caso, mais precisamente, define se o operando à esquerda é menor, menor ou igual, maior ou igual ao da direita, retornando um valor booleano. Esse código realiza uma série de comparações entre duas variáveis para determinar o que será impresso no console. Uma vez que o valor da variável, valor A, é menor que o valor B, serão impressas as mensagens menor e menor ou igual. Esses são os operadores relacionais: maior que, maior ou igual, menor que, menor ou igual. Os operadores lógicos representam um recurso que nos permite criar expressões lógicas maiores a partir da junção de duas ou mais expressões. Para isso, aplicamos as operações lógicas i, representada por dois i's comerciais, e ou, representado por duas barras paralelas. Uma vez que utilizamos o operador lógico i, o sysout somente será executado se as duas condições declaradas no if forem verdadeiras. Como já citado, os operadores lógicos são i e ou.
Implemente um programa que a. Leia 3 valores, b. Verifica se esses valores podem ser lados de um triângulo e c. Se os valores formam um triângulo. O programa deve verificar seu tipo, equilátero, isósceles ou escaleno, imprimindo para cada caso as mensagens: formam um triângulo equilátero, formam um triângulo isósceles e formam um triângulo escaleno, respectivamente. Caso os valores não formem um triângulo, o programa deve imprimir a mensagem: não formam um triângulo. Começamos o programa declarando as variáveis a, b e c, que correspondem respectivamente aos lados do triângulo. Em seguida, pedimos para que o usuário digite o valor do lado 1, 2 e 3, guardando respectivamente em suas devidas variáveis. Temos que saber primeiro que para 3 valores formarem um triângulo válido, o comprimento de cada um dos lados deve ser menor que a soma dos comprimentos dos outros 2 lados. E assim partimos para o nosso primeiro if, que é a verificação se esses 3 valores digitados pelo usuário correspondem aos valores válidos de um triângulo. Em Java temos if lado C menor que lado A mais lado B e lado B menor que lado C mais lado A e A menor que lado C mais lado B, então executaremos o bloco de código seguinte. Temos que saber também em quais situações os triângulos são escalenos, isósceles ou equiláteros. Um triângulo é equilátero se o comprimento de todos os seus lados forem iguais. Em Java temos A igual a B e B igual a C. Um triângulo isósceles é aquele que o comprimento de dois lados são iguais. Em Java temos A igual a B ou A igual a C ou B igual a C. Por fim, um triângulo é escaleno se o comprimento dos 3 lados do triângulo forem diferentes. Em Java temos A diferente de B, e B diferente de C, e C diferente de A. Todos esses ifs são as verificações para saber qual tipo de triângulo é gerado pelos valores que o usuário colocou no sistema. Lembrando que esse bloco só será executado se o primeiro if, a primeira expressão booleana, for verdadeira. Caso não seja, ele irá ignorar todo esse bloco e irá pular para o else, simplesmente imprimindo que os valores que o usuário colocou não formam um triângulo.